Imagine que você está numa sala. Dentro dessa sala, você tem um computador onde você pode acessar todos os erros que você cometeu na sua vida. Na outra sala, tem um computador onde ele fala de todas as suas boas decisões do futuro. Ambos os computadores têm o poder de alterar as informações. Qual sala você escolheria? Isso pode ser feito pela astrologia. Óbvio, não dessa maneira como computadores mágicos e utópicos do futuro. Mas a astrologia nos mostra todos os nossos erros do passado e também fala como acertar nas decisões do futuro. E é através dessa metáfora que a gente vai começar a falar dos nossos nodos, os nodos lunares, dentro do nosso mapa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast astrológico. Para começar, a gente vai entender o que são os nodos lunares na questão prática, o que eles são fisicamente. Quando a gente fala de Vênus, sabemos que Vênus é um planeta e que a gente pega a posição geocêntrica dele, né, tendo como base a eclíptica, e daí a gente vê em que signo ele se encontra. Porém, os nodos lunares, eles não são astros, nem asteroides e nem nada que a gente consiga ver a olho nu. Os nodos são um ponto de encontro entre a rota da Lua, ao redor da Terra, e a rota que o Sol faz dentro da eclíptica. Então é o momento em que a Lua, a rota da Lua, se encontra com a rota do Sol. Esses dois pontos, porque eles se encontram duas vezes, representam o nodo norte e o nodo sul. Agora a gente vai tentar analisar o que eles representam na nossa vida, o que eles têm significado. Obviamente, eles vão ter um significado muito maior na astrologia kármica. Como eu falei antes, nessa questão de acessar os erros do passado e acessar as nossas escolhas do futuro, na astrologia kármica isso ganha um significado muito maior. Porém, a gente não precisa abranger necessariamente essa visão de reencarnação, desse negócio mais espiritual, assim. A gente pode olhar para os nodos também numa visão mais aqui na nossa vida na Terra. Eu sempre gosto de falar que a astrologia ela abrange assuntos muito maiores do que religiões ou as nossas crenças. Então você pode interpretar da maneira que você acha mais correta para a sua vida. Vamos começar falando sobre o nodo norte. O nodo norte é a cabeça do dragão, enquanto o nodo sul é a cauda do dragão. O nodo norte vai falar da nossa vida agora, do caminho que a gente vai seguir para frente. Aquele computador em que a gente acessa as nossas boas escolhas do futuro. Enquanto o nodo sul vai falar do nosso passado, tudo que a gente cometeu no passado, tantos erros que a gente fez, quais foram as nossas falhas. Analisar o nodo norte e o nodo sul é ter uma visão do caminho que foi percorrido e o caminho que ainda há para se percorrer. Dentro do seu mapa, o nodo sul ele vai estar em um signo e o nodo norte vai estar no signo oposto a esse. Eles sempre vão estar opostos. Por exemplo, se você tem um nodo sul no signo de Áries, o seu nodo norte vai ser no signo de Libra. Se você tem um nodo sul no signo de Leão, o seu nodo norte será no signo de Aquário. Por quê? Os erros do nodo sul, os erros ou as falhas, as medidas, os exageros do nodo sul, eles só vão ser equilibrados com a qualidade do signo oposto, onde se localiza o nodo norte. Vamos pegar um exemplo. Se você tem um nodo sul no signo de Áries e, obviamente, o nodo norte no signo de Libra. O nodo sul falando daqueles nossos erros, do caminho já percorrido, das nossas desmedidas, no signo de Áries fala que, no passado, houve uma tendência ao egoísmo, uma tendência a agir sem pensar, uma tendência mais explosiva. O nodo norte, o caminho a ser percorrido no aqui e no agora,
está sendo regida por Libra, que é o signo do ponderamento, o signo da conversa, o signo do equilíbrio. Sempre um vai equilibrar o passado, que é o nó do norte. O nó do sul representa o passado. Quando um dos nodos se localiza em um signo do seu mapa, e neste mesmo signo há alguns planetas, dependendo de qual nodo é, ele pode destacar as partes positivas daquele signo ou as partes negativas. Por exemplo, se você tem Sol em Peixes e o nodo norte em Peixes, você vai desenvolver mais fortemente as características positivas do signo de Peixes, que é o perdão, a espiritualidade bem desenvolvida. Mas se você tem o Sol em Peixes e o nodo sul em Peixes, é capaz que você desenvolva algumas características negativas do signo de Peixes, que é a extrema fuga da realidade ou talvez alguns vícios que também são naturais do signo de Peixes. Dentro do mapa, a gente também pode analisar os nodos dentro das casas. E isso geralmente vai falar qual é a maneira, qual é o setor da nossa vida que precisa de um reparo. Por exemplo, se você tem o nodo sul na casa 12 e o nodo norte na casa 6, significa que lá no passado, ou seja, na casa 12, você não tinha uma visão muito prática da vida. Você era uma pessoa um pouco avoada, um pouco desconcentrada e não tinha muito cuidado em assuntos espirituais. Com o nodo norte na casa 6, o que você precisa desenvolver é um senso mais prático, né? Saber lidar mais com as situações ao seu redor, saber administrar mais, não ficar avoado e muito passivo a tudo que acontece ao seu redor. A casa vai falar de mais ou menos como a gente vai reparar o nosso passado. Reparar o nosso passado no sentido de equilibrar toda aquela nossa carga que a gente trouxe e que não pertence mais a gente. O nodo norte, ele sempre vai ser um sinal de positividade porque ele é o caminho que precisa ser percorrido. O nodo sul é o caminho que já foi percorrido, ou seja, não precisamos voltar a ele. Observe no seu mapa qual é a posição dos seus nodos, onde fica o seu nodo sul e onde fica o seu nodo norte. E através das características positivas e negativas dos signos, você vai conseguir identificar qual é essa carga que você carrega, o nodo sul, que você precisa se desfazer, e qual é o caminho a ser seguido, que é o seu nodo norte. Através das casas, você vai ver em que setor da sua vida isso mais acontece. Vou dar um outro exemplo em questão dos nodos nas casas. Por exemplo, um nodo sul na casa 4 com um nodo norte na casa 10 indica que no passado a pessoa era muito apegada à família, talvez nunca saiu da asa da mãe ou da asa do pai. O caminho a ser perseguido agora, é o caminho da independência, o caminho da casa 10, o caminho da autonomia. Se fosse ao contrário, o nodo sul na casa 10 e o nodo norte na casa 4, é uma pessoa que já tem em si uma carga de autonomia e talvez até um autoritarismo muito forte, uma pessoa que sempre quis controlar tudo, e o caminho a ser seguido agora é o caminho da casa 4. O caminho do afeto, o caminho do se dedicar aos seus laços emocionais, à família e tudo aquilo que se considera mais próximo. Os nodos, como eu acabei de falar, eles podem ter esse sentido kármico, ou seja, quando eu falo essa carga do seu passado, você pode ouvir como carga de vidas passadas, ou você pode entender ele como em diferentes momentos da sua vida. No caso, o que você já viveu até agora e o que você tem que viver à frente. O nodo sul e o nodo norte representam as nossas costas, assim como o nosso olhar. Dentro da nossa caminhada, a gente tem as nossas costas, tudo aquilo que já foi passado, tudo aquilo que já passou pela gente, e os nossos olhos que olham para frente, o caminho que a gente precisa seguir. Espero que vocês tenham gostado dessa informação e esperem ansiosamente para um novo podcast astrológico. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube ou seguir a gente nas plataformas de podcast
e falar para os seus amigos que também gostam de astrologia. Um abração e até mais.